Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje nós vamos conversar com a doutora Esther Aita, que é uma médica infectologista, trabalha no Semetron, está lá à frente do tratamento então do coronavírus, vai falar tudo sobre a doença, quais são os medicamentos utilizados, sintomas, enfim. Doutora Esther, seja muito bem-vinda ao quadro Cidadania. Eu já começo perguntando o seguinte: quando a pessoa contrai o vírus, quanto tempo depois ela começa a apresentar os primeiros sinais? Boa tarde, Fabrício. É um prazer estar aqui participando do seu programa, podendo esclarecer algumas dúvidas da população em relação a essa pandemia pelo coronavírus. Bom, o período de incubação da doença pelo coronavírus, que é o período entre o contato do vírus até o desenvolvimento dos primeiros sintomas, pode ocorrer entre 5 até 14 dias. O mais comum é que o aparecimento desses sintomas eles ocorram no 5º ou 6º dia após esse contato. Mas existem relatos de pessoas que desenvolveram esses sintomas até 14 dias após o contágio. E quais são os sintomas que as pessoas apresentam? Bom, os sintomas do coronavírus basicamente são os sintomas gripais. A maioria das pessoas vão desenvolver um quadro leve de gripe. Então, uma coriza, espirros, tosse, febre, dor no corpo, cefaleia, dor de cabeça, nariz escorrendo. Pacientes também, em alguns casos, podem apresentar sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômitos e até mesmo vermelhidão no corpo. Além disso, um sintoma que tem sido bem característico, nem todas as pessoas desenvolvem, mas também é um sintoma característico da doença, é a perda do olfato e do paladar. Quando e onde deve-se buscar ajuda médica? Como eu falei, a maioria das pessoas vão apresentar sintomas leves. Para você ter uma ideia, de cada 100 pessoas que tiverem o coronavírus, cerca de 85 vão desenvolver um quadro sem sintomas ou poucos sintomas. 15 pessoas vão desenvolver sintomas mais graves que vão necessitar de internação hospitalar ou UTI. E 5% somente desses que necessitarem de internação precisarão de UTI. Então, o paciente ele deve procurar uma ajuda médica a partir do momento que ele tiver esses sintomas gripais e passarem também a desenvolver uma falta de ar. Então, a pessoa começa a ficar cansada, às vezes vai tomar banho, cansa, começa a caminhar, sai da cama, vai até a cozinha, começa a se sentir cansado, vê que a respiração está mais ofegante. E aí sim ele deve procurar o atendimento médico. Qual é o tratamento padrão utilizado no Semetron? Vocês estão utilizando a cloroquina e outros medicamentos? Qual que é a eficácia do tratamento? A recomendação do Ministério da Saúde no protocolo é de utilização de cloroquina ou a hidroxicloroquina para os casos graves. O Semetron, até o momento, ele tem seguido a recomendação do Ministério da Saúde e provavelmente nos próximos dias nós teremos também um protocolo do estado de Rondônia orientando a respeito do uso dessas drogas. A utilização dessas drogas, elas ainda estão num período de estudo. É uma doença muito nova, então o tratamento ainda é um tratamento proposto que não está com a eficácia totalmente comprovada. Então esse tratamento está sendo feito baseado em alguns estudos que ocorreram na China, na Itália, mas ainda é muito cedo para se falar se realmente ele é um tratamento eficaz ou não. Quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê? Bom, os pacientes mais vulneráveis à gravidade pela doença são pacientes que possuem comorbidades, que possuem outras doenças crônicas, principalmente aqueles que têm diabetes, o diabetes descompensado, problemas cardíacos, pacientes que já apresentam problemas pulmonares, tabagistas, pessoas que têm enfisema pulmonar, uma bronquite, asma, estão em tratamento para uma tuberculose ou possuem qualquer tipo de sequela pulmonar. Os pacientes também imunodeprimidos, seja pelo HIV, seja pelo uso de corticoides ou outras doenças. Esses pacientes, eles estão mais suscetíveis a evoluírem com gravidade.
e os idosos também pela idade. Quais são os riscos para as gestantes, lactantes, para quem está amamentando, e para as crianças? Bom, as gestantes elas também compõem o grupo de risco para a gravidade pelo vírus, as crianças abaixo de 2 anos e principalmente as crianças com menos de 6 meses de idade. As crianças que evoluíram com maior gravidade, que se viu nos estudos mundiais, são crianças pequenas, menores de 6 meses. E lembrar assim, que a maioria das crianças que tiverem a doença vão ter também casos leves ou assintomáticas. E lembrar sempre que o aleitamento materno ele é importante porque ele transfere anticorpos da mãe para o filho e isso fornece imunidade. O sistema de saúde de alguns municípios já entrou em colapso, como Manaus, Belém e Fortaleza. Aqui, nós corremos o mesmo risco? O que nós vemos nessa pandemia é que os países China, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, agora no Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, aqui pertinho da gente, foram serviços que já entraram em colapso. Por que disso? Porque o vírus, o coronavírus, ele tem uma alta capacidade de contágio. Então, muitas pessoas acabam adoecendo ao mesmo tempo. Então, como eu falei, 15% dessas pessoas que pegarem o coronavírus vão precisar de algum tipo de internação hospitalar. Então, se muitas pessoas pegarem o vírus ao mesmo tempo, isso vai demandar um número de leitos maior do que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, consegue suportar. Né? E por isso o colapso, por isso a gente vê essas intervenções em relação ao isolamento social. Porque as patologias normais continuam acontecendo. Pessoas continuam infartando, pessoas continuam tendo uma diabetes descompensada, continuam ocorrendo acidentes, apesar dos menores números com o isolamento, mas nós nunca tivemos número suficiente de leitos, principalmente no SUS, e agora com essa demanda aumentada por causa do coronavírus, o sistema realmente acaba entrando em colapso. Porto Velho nós não temos, por enquanto, graças a Deus, né, o colapso do nosso sistema de saúde e nós temos tentado aí trabalhar para que isso não venha a acontecer. Esther, muito obrigado por participar do quadro Cidadania. Quero agradecer a participação, orientar as pessoas para continuarem tomando os cuidados, o uso da máscara. Eu quero deixar claro aqui que mesmo as máscaras caseiras de tecido, elas são importantes, que diminuem sim, né, a transmissão pelo vírus, porque existe uma diferença quando a pessoa espirra, né, na máscara e quando ela espirra sem a máscara. Então, as gotículas, elas acabam se espalhando, né, quando não há utilização dessa máscara. Então, um grande número de pessoas pode ser afetada, ou superfícies também. E isso realmente diminui com o uso. Continuar higienizando as mãos, é muito importante essa higienização das mãos, higienizar sim superfícies, até mesmo o carro, o carrinho do mercado, continuar nessa luta aí, mantendo esses controles para que a gente possa vencer essa pandemia. Me deixar aqui à disposição, tá bom? Para vocês, para a sociedade, para a gente estar esclarecendo aí qualquer dúvida que vocês venham ter. Para finalizar o programa, eu queria agradecer algumas pessoas que enviaram as perguntas do programa de hoje. Uma delas é a Elinéia, do bairro Floresta, a Michele, da Zona Leste, e a Eliandra, da Zona Sul. Muito obrigado por participarem do quadro Cidadania. Bem, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT.